E hoje nós estamos aqui com o Éder e nós vamos conversar sobre o tão famoso BI, né? Então a gente escuta muito falar aí sobre o BI e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas para entender o que de fato é essa ferramenta e quais são os benefícios que ela pode trazer para sua empresa. Vou passar a palavra agora aí para o Éder. Éder, quiser se apresentar, falar um pouquinho aí da tua empresa e vamos seguir nessa dinâmica de bate-papo. Olá, bom dia, obrigado André. Meu nome é Éder, eu sou diretor de operações da AWS BI, uma empresa que esse ano completa 15 anos no mercado. Eh, Temos uma expertise de mais de 1.000 projetos entregues com sucesso nesse decorrer desse tempo. Hoje temos um grande diferencial no mercado, que é a entrega de uma ferramenta de Business Intelligence no modelo SaaS, ou seja, de aluguel. Hoje, essa ferramenta já ajuda na gestão de quase 600 unidades de negócio em todo o Brasil, apoia no controle de gestão de pessoas de mais de 101 mil colaboradores, na gestão do faturamento de 6,4 bilhões de reais e controle de estoque de quase 400 mil SKUs. E é um pouco disso tudo que a gente vai falar hoje. André, estamos prontos aí para as perguntas. Então, vamos lá. Gente, eu separei aqui algumas perguntas para fazer para o Éder. Acredito que sejam dúvidas mais comuns aí do pessoal, mas caso você tenha alguma dúvida em particular, é só mandar no chat. Só para relembrar que esse vídeo está sendo gravado, tá? Depois ele vai ser disponibilizado no YouTube, caso você queira ver com mais calma ou depois encaminhar para alguém. Então é só acessar nosso canal lá no YouTube, o vídeo vai estar ali disponível. Se você assistir depois, né, chegou um pouquinho mais tarde, não esquece de dar um like, né, de se inscrever e acompanhar a gente aí nas redes sociais. Depois eu passo tudo bem certinho para vocês ficarem por dentro. Então, eu já estou aqui com a minha colinha. Éder, vamos lá. Primeira pergunta, né? O que de fato é um BI? Bom, vamos lá. Business Intelligence, se a gente for procurar nos manuais, nós vamos encontrar de forma resumida que é a técnica de analisar dados para tomada de decisões, né. Então, tecnicamente, seria isso. Eu gosto de dizer que a ferramenta de BI, ela trabalha em cima de dados reais para permitir que os gestores de uma empresa consigam analisar e entender os erros e sucessos do passado, acompanhar em tempo real o seu desempenho do atual momento e, com todas essas informações, conseguir analisar tendências e projetar resultados futuros. Ele acaba otimizando, no caso, essa visualização de dados, né? Quando se torna um negócio um pouco mais gráfico, ele fica mais fácil a compreensão, né? Sim. Então, vamos lá. Segunda pergunta, então, Éder. Quais são os benefícios, né, que se tem em utilizar o BI? Além dessa questão visual, o que mais ele pode trazer para a empresa, né? Então, para quem está chegando agora, tá tendo essa noção do que é um BI, quais são os principais benefícios dele para a empresa? Olha, benefícios são inúmeros, tá? Mas eu gosto de praticamente tentar, de forma bem simples, explicar quatro deles que todo mundo vai poder entender facilmente. Primeiro, um que você já falou, que é a transformação de eu analisar relatórios extensos, relatórios complexos, em uma ferramenta totalmente visual, através de gráficos, tá? Então, é o que eu sempre gosto de explicar. Se eu pegar lá um relatório, de faturamento e eu tiver tido uma nota fiscal emitida errada, onde ela deveria, sei lá, um valor de R$ 1.000 e saiu lá 1 milhão, um erro normal de acontecer, se eu tirar um relatório de faturamento do mês, essa nota vai estar ali no meio. Dificilmente a pessoa vai identificar aquela nota. Porém, se eu estiver vendo um gráfico que está me mostrando uma linha de evolução, que está me mantendo ali numa linha média, vamos chutar aqui, de R$ 500.000, e de repente, num determinado dia, eu dou um salto para 1 milhão, aquilo salta aos olhos do gestor. Então, de uma forma muito rápida, fácil, eu consigo identificar problemas, né? E, como eu falei, tendência. Então, o modelo gráfico ajuda muito mais na interpretação e entendimento do que está acontecendo e dá realmente aquela velocidade que a gente diz que é a proposta do BI, né, de ajudar a tomar decisões rápidas, tá? Essa seria um dos diferenciais. Outro grande diferencial que eu vejo é a questão da redução do tempo de um gestor ou de uma equipe, quando eu preciso tomar decisões baseadas em indicadores que as informações estão espalhadas no RP.
Um exemplo, quando eu vou analisar o meu estoque, eu preciso entender não só o que tem na minha relação do meu estoque, o que eu tenho no meu estoque, mas eu preciso entender, qual é o consumo que eu estou tendo desse estoque, quanto que esse estoque vai me suportar, né, o que eu tenho de compra já em andamento. Se você for olhar isso, no RP, eu tenho que tirar vários relatórios de módulos diferentes, jogar em planilhas Excel para poder chegar nesse indicador, né. Se eu vou analisar, o meu DRE, eu vou analisar o meu fluxo de caixa, eu tenho que cruzar informações do meu contas a receber, do meu contas a pagar, meu pedido de venda, meu pedido de compra, tudo isso eu tenho que fazer esse trabalho manualmente, porque estão espalhados em módulos diferentes do RP. Então, o BI consegue concentrar tudo isso de forma automática, trazendo isso já traduzido com todas essas informações, tá? Então, esse é um segundo momento. E eu acho que o grande, potencial do Business Intelligence é, como eu falei, baseado em todas essas informações, é permitir dar alertas, né, para problemas que estão ocorrendo na empresa, de forma muito mais simples. Hoje o BI permite eu disparar esses alertas via SMS, via e-mail, ou abrir, uma tela com esse alerta já demonstrando aquilo que está acontecendo de problema na empresa, e também trazer alertas do que pode acontecer no futuro, né. Olha, o seu estoque está entrando em ruptura. Olha, daqui a 15 dias você vai entrar em ruptura, porque você está com uma demanda e o teu estoque não vai aguentar. Você está com a tua linha de produção parando, você está caindo a tua teu percentual de produção, então você vai parar daqui a X dias, né. Enfim, então essa eu acho que são os grandes benefícios que um Business Intelligence pode trazer para uma empresa. Surgiu duas dúvidas agora, né? Uma delas seria o BI, ele é para qualquer pessoa ou ele é somente para pessoas que cuidam dessa parte gerencial? E a outra pergunta é o quê? Ele pode ser integrado, digamos assim, né, coletar dados de qualquer módulo do ERP ou ele é só de uma área específica, né? Você comentou, por exemplo, sobre a parte do financeiro, do estoque, esse cruzamento de dados. Ele coleta dados de qualquer área do ERP e ele é somente para a parte gerencial ou tem mais alguém que pode utilizar o BI? Vamos lá. Como eu falei, a gente tem uma larga experiência já no uso da ferramenta pelos nossos clientes. O BI ele consegue atender tanto a parte operacional da empresa, no seu dia a dia, quanto na parte gerencial, tá. Então ele atende a ambos os então, nós temos relatórios de BI que são utilizados pelo pessoal da operação mesmo, no seu dia a dia, que já dá um grande ganho de tempo nesse pessoal, exatamente, que é esse pessoal que manipula as planilhas Excel, né, que é aquilo que eu expliquei, né, você precisa estar tirando dados de vários módulos e jogando em planilha Excel para poder tomar uma decisão. Esse é o pessoal da área de operações. O gerencial, sem dúvida nenhuma, é pessoas que vão utilizar muito a ferramenta, porque são aquelas pessoas que têm tomada de decisão das partes estratégicas da empresa. Então, obviamente que também a ferramenta é muito utilizada pela área gerencial, pela presidência, pela alto staff da empresa, tá. Da questão, dos módulos, vamos lá. Business Intelligence é justamente a grande possibilidade de eu juntar informações de todo e qualquer ambiente. Eu gosto de dizer que, a gente consegue trazer dados para gerar indicadores de qualquer lugar, desde que eu tenha acesso aos dados. Então, eu só não vou conseguir tirar dado da tua cabeça. O resto eu consigo tirar, porque hoje em dia até aquelas ferramentas que não permitem, acessar o banco de dados, mas elas têm ferramenta de exportação de dados. Então joga para um Excel, joga para um CSV, então a gente consegue buscar as informações. Então a grande vantagem hoje da ferramenta de Business Intelligence é justamente isso. Primeiro, o teu RP, eu consigo captar informações de todos os módulos, como eu dei o exemplo agora do estoque e do fluxo de caixa, mas eu consigo também captar informações de outros sistemas. Então, eu tenho o RP Evolutize, né, mas, uso uma outra ferramenta aqui na empresa de planning, de produção, alguma coisa desse tipo. Posso captar informações daquela e cruzar com o do Evolutize? Posso. Ah, eu tenho meu relatório de vendas, que eu estou vendo toda a minha performance de venda tirada ali do Evolutize, do faturamento e tudo mais, mas eu posso comparar como é que meu concorrente está no mercado?
Pode. Você tem informações lá na web que a gente consegue capturar? Tem. Então a gente consegue capturar de lá e comparar como é que você está, teu desempenho em cima do mercado. Então, a grande vantagem da ferramenta é isso. Eu consigo capturar informações de qualquer sistema, de qualquer módulo, qualquer ambiente e trazer ele para o teu relatório de BI para tuas análises. Legal. Eu acho que uma outra grande dúvida aí também do pessoal é quando que é o momento ideal de eu contratar um BI, né? Sempre fica aquela dúvida. Eu fechei com o RP agora. Eu trabalho com BI desde o começo, eu tenho que alimentar os dados no RP para depois eu ter uma análise. Como que eu posso, qual que é o momento ideal de eu contratar um BI? Olha, isso é no mercado, normalmente, o pessoal fala que depois do RP estar implantado. Eu já digo que não. Você deve começar a usar o BI desde o momento que você está começando a tua implantação. Por quê? Porque, primeiro, isso vai te dar você tendo já um BI implantado, mesmo que você tenha poucos dados alimentados, porque você ainda está no processo, né, de implantação, mas ele vai conseguir nortear a tua equipe que está implantando o projeto de como preparar esses dados. Então, se eu vou montar ainda a minha parte de cadastros, né, de preparação de classificação de produtos, se eu tenho já a minha ferramenta de BI, que eu consigo ir fazendo meus cadastros, e ele já vai estar mostrando meus gráficos, como é que isso eu vou conseguir enxergar, eu já consigo ir orientando para esse time, dizendo, olha, eu gostaria que você abrisse mais um tipo de família de produtos aqui para eu poder visualizar dessa forma. Ah, eu gostaria que você abrisse mais um tipo de operações no canal de vendas, porque eu quero visualizar dessa forma. Outra questão também é que você alimentando o RP naquele primeiro momento inicial, seja está alimentando manualmente, ou seja exportando os dados de planilha Excel ou trazendo de outro sistema que você está migrando, você jogando no BI, como eu falei, através dos gráficos, você vai conseguir visualizar problemas nessa base de dados. Então, se você já tem ali naquela carga um erro, né, foi cometido um erro no processo de preenchimento ou de carga, o gráfico já vai apontar para você que tem alguma coisa errada ali. Então, eu digo que o BI, ele apoia, ele ajuda o processo de implantação do ERP. Então, por isso, eu digo que, no meu entendimento, começa pelo BI, né, você começa a preparar o BI e vai usando ele já durante todo o processo de implantação. Ele acaba se tornando um complemento, né? Então fica realmente bem visual qual linha a gente está seguindo. E junto com isso, né, vem aquela outra pergunta, né? Como é que funciona a questão de alimentação dos dados do BI? Ele funciona em tempo real com um RP? Como que isso aí funciona? Vamos lá. O BI, ele permite você trabalhar, em tempo real, se você desejar, né. As ferramentas de BI, não só o Power BI, que é o que a gente utiliza, mas todas elas permitem você trabalhar em tempo real. Porém, a cultura do BI não é você trabalhar com tempo real, é você trabalhar com períodos de tempo, né. Por quê? Porque você precisa, obviamente, ter um volume de dados para poder fazer cálculos, né, fazer cálculos de projeção e tudo mais. Então, normalmente, você faz em períodos de tempo durante o dia. Por exemplo, o nosso BI, que a gente entrega no SaaS, né, a gente entrega fazendo 3 vezes ao dia uma carga, tá. Então a gente carrega os dados, você começa o teu dia de manhã cedo já com os dados do que você fechou o dia anterior, você lá para meio-dia a gente dá outra carga, então você consegue ver os movimentos do que incrementou na parte da manhã, e no final da tarde a gente dá uma terceira carga para você também ver os movimentos do período da tarde. Dependendo da necessidade do cliente, a gente pode implementar isso em 8 vezes ao dia ou em até 48 vezes ao dia, ou seja, de 15 minutos. É muito raro isso acontecer, muito raro, tá? Por quê? Porque a análise, você precisa de ter um volume de dados ali para ver realmente qual é a interferência que você está vendo, né? Se eu visualizei há 1 minuto atrás que eu tinha um faturamento de R$ 100.000 contra uma meta de 500.000 do dia, né? Então eu estou lá X% do faturamento. Emitir uma nota agora, essa nota não vai interferir, visualmente, né, em número nesse percentual, mas eu olhar no final da manhã e verificar que, opa, eu já completei 60% do que eu tinha para faturar, já te dá uma informação muito mais exata, muito mais importante. Então por isso que eu digo que o BI, na sua cultura, na sua normalidade, não é usar real time. Porém,
Nós já fizemos projeto, por exemplo, para call center, que o desejo era estar lá com o BI numa tela e mostrando lá cada vez que era feito um atendimento. Então depende muito do projeto, tá, mas na sua grande maioria é utilizar ele com lapsos de tempos maiores. Certo, legal. E hoje, digamos assim, né, por ele estar integrado ali o tempo inteiro com o RP, coletando essas informações, tem alguma coisa que ele pode afetar, digamos assim, a performance do RP, atrapalhar de repente na hora de fazer alguma operação dentro do próprio RP? Ok. Bom, isso aí é um processo que antigamente acontecia, né, então você tinha lá que tomar algumas precauções. Hoje em dia isso não ocorre mais, tá, a ferramenta Power BI que a gente utiliza, ela não afeta, como eu falei, hoje a gente tem mais de 600 empresas utilizando o nosso, BI, e nenhuma delas tem qualquer tipo de reclamação de afetar o ambiente dela de produção do RP, tá. Até porque, por causa disso, vem por causa da tecnologia de como a gente lê os dados hoje. Então, naquele momento que a gente está fazendo a carga de dados, a ferramenta está lendo os dados sem travar dados, sem travar registros, então ele passa totalmente desapercebido pelo usuário que está consumindo o seu RP, tá bom? Então isso aí hoje não acontece mais, as tecnologias avançaram já nesse processo. Legal, bem interessante isso. E hoje se fala muito, Éder, em aplicativo, né? Então é a febre do momento. Um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo. E o BI, além de eu conseguir acompanhar ele aí na web, né? Ter ele na rede, digamos assim, aqui no meu computador, eu consigo ter ele na palma da mão, consigo ter ele como aplicativo também? Hoje se você não tiver a ferramenta rodando no seu celular, ela já não praticamente já está extremamente desatualizada, né. Então o Power BI ele possui um aplicativo específico da Microsoft, ele está disponível na Apple Store, na Play Store, onde você baixa esse aplicativo no teu celular e com o mesmo login que você faz do desktop, você vai se logar ali. Então tudo que você tem de recursos de análise de dados no teu desktop, você vai ter também no teu celular. E ele ainda incrementa alguns recursos a mais. Por exemplo, no celular ele permite vamos imaginar que o gestor ali naquele momento está analisando um gráfico, está vendo ali que está acontecendo alguma coisa que não é boa, ele pode simplesmente ao clicar no gráfico, ele abre um dispositivo de edição onde ele naquele gráfico ele consegue colocar desenhos, imaginar uma seta, fazer um texto, olha, temos um problema aqui, precisamos atuar rapidamente nisso aqui, porque está devendo tal coisa, e compartilhar aquela imagem com aquele texto que ele fez, por via WhatsApp, Message, a ferramenta que ele tiver no celular dele de compartilhamento de dados, tá? Então isso já é um recurso que já traz no BI. Outro também, ele permite criar alertas, ele pode pegar, um indicador, né, vamos imaginar lá, eu tenho lá no meu indicador de RH, eu tenho lá X, mais de 10% dos meus colaboradores estão faltando hoje. Então ele pode criar lá um alerta e dizer: "Olha, se o meu número de colaboradores ultrapassar 10%, eu quero ser alertado que aconteceu aquilo". Então ele pode estar até no meio de uma viagem, não está olhando o relatório dele de BI, mas ele vai receber um SMS dizendo: "Olha, a empresa ultrapassou 10% de colaboradores faltando hoje". Opa, então espera aí, vou acionar alguém para verificar o que está acontecendo, se vai precisar de reposição de pessoal e tudo mais. Então, são ferramentas que vêm agregada no aplicativo do próprio Power BI, tá? Legal, Éder. E assim, para a gente entender um pouco mais, né, a pergunta do milhão, né? Hoje muita gente deixa de contratar muito serviço ou procura muito serviço em relação, né, ao atendimento. E hoje na empresa de vocês, como é que funciona essa questão do atendimento, né? É via chamado, não é? Tem um tempo de retorno? Tem um atendente? É um robô que vai me atender? Como é que funciona essa questão? Vamos lá. Primeiro, é importante entender quando eu falo do BI via SaaS, via aluguel, a gente buscou trazer um grande, diferencial no mercado, enxergando os problemas que as empresas tinham. Então, primeiro, as empresas sabiam que precisavam de business intelligence, queriam desenvolver suas ferramentas de business intelligence e, muitas das vezes, buscavam a contratação de profissionais para desenvolver dentro da sua empresa. E isso trazia um grande problema. Primeiro, porque você encontrar profissionais, né, bons, profissionais experientes, já é complicado. E as grandes empresas do mercado consumiram todos eles,
né. Então você também tinha um problema de você contratava um profissional, colocava na sua empresa, começava a desenvolver seu BI e esse profissional saía da empresa, deixando o teu projeto no meio do processo. Então, esse era um problema inicial. O segundo problema era, a empresa precisava ter alguém na área de tecnologia para dar a manutenção do ambiente de BI. Quando eu falo manutenção do ambiente, é estar acompanhando as cargas que estão acontecendo, estar liberando acesso para o usuário, trocando o usuário, né, dizendo o que, que o usuário pode visualizar e o que, que ele não pode visualizar. Então, isso também era esse era um outro ônus que a empresa tinha. Então, quando nós criamos esse modelo SaaS, a gente fez exatamente o quê? A gente criou, um ambiente onde o cliente só precisa dizer, né, "Eu quero tais relatórios, né, e eu quero dar acesso a esse relatório a tais pessoas". Todo o restante desse processo é feito por nós. Então a gente vai marcar uma agenda com a área de tecnologia para poder fazer a conexão do nosso relatório com a base de dados do cliente. Então o cliente Evolutize só nos diz lá: "Então eu quero o relatório disso, disso, disso", fazemos a conexão à base de dados Evolutize e liberamos o acesso aos usuários. É isso que a empresa vai fazer, ter de trabalho, simplesmente dizer quem é que vai acessar. E todo o processo da administração, da manutenção das cargas dos relatórios, somos nós que fazemos. A empresa não precisa se preocupar com nem ter mão de obra lá dentro. E aí, nós temos o atendimento aos usuários. Então, hoje a gente usa uma plataforma, de abertura de ticket. Então o cliente ou, né, pode ser um representante da empresa ou pode ser até o próprio usuário final, ele abre um ticket, tá, cai no nosso departamento de suporte, onde esse suporte e isso acontece, normalmente o nosso prazo de resposta de suporte é de 15 minutos, tá, que chegando a abertura de chamada ele já vai analisar, ele verifica se é um problema, o usuário está com uma dificuldade de acessar ou baixou o aplicativo, não está conseguindo, usar o aplicativo, próprio suporte, o time de suporte já vai entrar em contato com esse usuário e resolver. Se for um problema de o cliente está dizendo que, o valor de faturamento aqui ele tá entendendo que não está batendo com a realidade dele. Então o suporte encaminha esse ticket para a nossa área de analista, tá. Então nossos analistas vão entrar em contato vão examinar o que que o cliente está dizendo, ver aquele número, abrir a base de dados, comparar com o BI e verificar. Ah, é um problema do relatório do BI, ele está realmente com algum tipo de problema, encaminha para a área de desenvolvimento e resolver. Não é um problema, é um problema de entendimento, do entendimento do cliente. Ele entra em contato com aquele usuário que abriu o chamado e vai ali junto com o usuário explicar, entrar no relatório, explicar, mostrar para ele por que que aquilo ali, o número está certo, ou se de repente, o que é muito comum de acontecer, o usuário não está sabendo usar os filtros de pesquisa. Então, o analista ajuda ele a interpretar aquilo ali e chegar naquele número ali, tá? Então, é dessa forma que hoje funciona esse processo. Um ponto muito importante também de eu falar é que os nossos relatórios, eles são relatórios, são templates que estão prontos, eles atendem a todas as áreas da empresa, tá? A grande vantagem é que, hoje, o nosso tempo médio para entrega de um relatório é 5 dias, ou seja, esses 5 dias é o tempo para a gente fazer a conexão na base de dados do cliente, dar a carga, validar se aqueles números ali estão corretos, estão ok, tá? E liberar o acesso para o usuário. E os relatórios podem ser customizados, ou seja, eu adquiri o relatório de vendas, mas eu tenho aqui 2, 3 indicadores que eu gostaria de incrementar, que a minha empresa utiliza. É possível? É possível. Quando o cliente fecha com a gente, é criada uma área que no Power BI usa o termo de workspace. Então é criada uma workspace específica desse cliente. Então a gente carrega os relatórios padrões para ele e deixa lá naquela workspace. Dali para frente, ele pode ir incrementando melhorias, ajustando, o teu relatório de acordo com a sua necessidade. Então também não é um relatório que é aquilo ali e acabou. Não, ele pode ir incrementando o seu relatório de acordo com as necessidades dele.
Bacana, tu comentou dois pontos aqui bem importantes, né? Uma delas é a questão da customização. Isso a gente sabe que todo projeto sempre vai ter aquela particularidade do cliente e essa questão de proximidade, né? É uma coisa que a nossa empresa vem trabalhando muito forte. Gente, nós estamos chegando aqui já nos momentos finais. O chat está aberto para dúvidas e perguntas. Mas antes da gente finalizar, o Éder vai mostrar um pouquinho da cara do BI também. Ele é um parceiro nosso que fez todo esse desenvolvimento da nossa ferramenta, do nosso BI, mostrar um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais dessa questão gráfica e visualização de dados. Éder, se quiser compartilhar a tua tela e apresentar um pouquinho aí para o pessoal, Vamos lá. Ok? Estão vendo minha tela? pode seguir. Aham. Ok. Bom, pessoal, hoje nós somos o parceiro da Evolutize. Todos os relatórios que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, estão já disponíveis para o RP Evolutize. Vocês observam que nós temos relatórios da área comercial, temos relatório da área contábil, da área financeira, de produção, manufatura, recursos humanos e suprimentos, tá? Então a gente consegue atender a todas as áreas e, principalmente, o cliente pode selecionar qual é a prioridade que ele quer dar e ele vai adquirindo o acesso aos relatórios individualmente, cada um gradativo dentro da sua evolução do BI dentro da empresa. Então ele pode mapear e dizer por qual área ele quer começar, tá? Eu trouxe aqui um exemplo na tela do relatório de estoques, porque eu acho que ele representa bastante o que é uma ferramenta de BI dentro daqueles conceitos que eu falei lá no início, né. Então, eu tenho aqui na minha tela todo o meu estoque de produtos, né. Olha, os dados aqui estão anonimizados, tá, mas ele está mostrando aqui, então, o estoque de todos os meus produtos. Eu tenho minha coluna aqui de estoque, me mostrando quanto que eu tenho no meu estoque nesse momento na empresa. Eh, Além do meu quantidade de estoque, eu posso comparar ele com o meu estoque mínimo, né. Eu tenho lá no meu parâmetro lá no RP, de qual é o meu estoque mínimo, então eu posso dizer aqui qual é o meu produto que está acima ou abaixo do meu estoque mínimo. Só que essa informação, somente ela isolada, não ajuda o gestor da área de estoque ou o gestor da área de compras. Ele precisa de ter mais dados para poder entender qual realmente é o produto que está com problema ou não, né. Então, eu tenho aqui agora, por exemplo, 2 colunas que já estão vindo buscar informações da minha área de vendas. Então ele está me dizendo qual é o meu consumo, né, pode ser da minha área de venda ou minha área de produção, pode ser produtos de matéria-prima que estão saindo para produção. Então, qual é o meu consumo total nos últimos 180 dias? Pode ser 90 dias, pode ser 30 dias, isso tudo é parametrizável. Ah, o meu consumo é tanto, e ele então me dá uma média de consumo dia de tanto, e já faz um cálculo me dizendo qual a cobertura em dias que eu tenho do meu estoque. Então veja que eu cruzei informações do meu estoque com minha área de vendas ou minha área de produção, e já está me dizendo: "Olha, você tem os que estão em vermelho aqui, são que estão abaixo de 20 dias. Olha, você tem 20 dias de cobertura de estoque, você tem problemas", né. E aí, eu posso, por exemplo, eu vou pegar exemplo aqui desse produto aqui, dessa segunda linha aqui, que está me dizendo que eu tenho 40 dias de estoque. Tá bom, pode ser que seja um número bom, de repente não é tanto assim, mas eu já estou vendo também que eu tenho 3.800 unidades compradas. Ou seja, o meu estoque, pode estar baixo, ou esse aqui que está vermelho, né, ele pode estar baixo, mas eu já tenho em processo de compra. Tá bom, mas eu comprei, mas quando chega, opa, eu ponho o cursor em cima e ele vai me abrir ali, né, deixa eu pegar um segundo aqui, ele vai me abrir ali quantos pedidos de compra você tem, qual a data que está prevista para entregar e a quantidade. Então, observe que numa única tela eu juntei informações de estoque, vendas, produção e compras. Isso é a ferramenta de BI. Ajuda, imagina eu ter agora que tirar informações de cada módulo desse separado e fazer essas análises, tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu gosto de mostrar é esse aqui, que eu falei lá no início também, que a ferramenta então, meu relatório de vendas, eu consigo analisar, ela consegue me dizer como é que está a minha tendência de minhas vendas, ela tá a tendência está para aumentar, tá aumentando ou está caindo? Né, então eu consigo visualizar aqui uma linha de tendência, né, no caso aqui está crescendo, bem pouco, mas
tá crescente. Eu consigo analisar o meu passado, aquilo que eu falei, eu consigo ver onde é que tá meus erros, meus acertos. Então eu consigo, de repente, ver aqui que em março eu cresci 117%, porque eu fiz um movimento lá qualquer na minha área de venda, fiz uma campanha e deu certo. Pô, então eu vou melhorar. Ou, de repente, eu consigo analisar aqui que já no mês seguinte eu caí 60%. O que que aconteceu nesse período? Né? Então, como eu falei, a gente consegue analisar, né, o histórico de acertos e erros. Então, e baseado no meu volume que está, no meu volume das minhas vendas, ele consegue dar uma tendência, mostrar uma tendência, né, de como eu estou. Eu estou olhando aqui 2023, vou olhar só, se eu olhar 2024 isolado, opa, está caindo minhas vendas. Ó, meu mês passado caiu, tal mês caiu de março para fevereiro, caiu 93%. Alerta, vamos atrás, vamos ver o que está acontecendo. O que aconteceu com o mercado que está parando minhas vendas. Eu estou vendo aqui minhas vendas no processo completo, mas eu posso estar olhando para o produto, família de produto, eu posso estar, né, verificando aqui por vários tipos de análises separadas, um grupo de produto, uma família ou um produto especificamente, tá? Então, eu consigo também, olhando, por exemplo, pegando um histórico maior de 2003, ele me fazia um cálculo de previsão ou forecast de venda para o futuro. Então está aqui, ele está me dizendo que em julho, provavelmente, eu tenho aí uma previsão de vendas, ou seja, ele está jogando para julho desse ano, uma previsão de eu ter 4.782.000 reais de vendas. E isso pode variar para um nível superior, ou seja, se todos aqueles movimentos que eu acertei no passado eu fizer de novo, eu posso elevar esse meu faturamento para quase 8.700.000. Agora, se eu cometer os mesmos erros que eu cometi no passado, ele pode cair para 780.000. Então, olha a ferramenta, pegando todas as tuas informações reais e te dando alertas para frente, dizendo o que pode estar acontecendo para você lá na frente. Então, isso é o BI, gente. Isso é a grande ferramenta de Business Intelligence que a gente hoje consegue entender que toda empresa precisa ter no seu dia a dia, do seu dia a dia. André, é isso. Então, bacana, deu para a gente ter uma grande noção, digamos aí, do que é o BI, né, e os principais benefícios dele para a empresa. Descobrimos aqui que ele pode ser atualizado as informações tanto em tempo real quanto por cargas, que ele pode acompanhar, digamos, a implantação desde o início, né, da implantação de um ERP, ele não precisa ser pego depois. Então, a gente acaba identificando aqui vários pontos positivos. Então, só para reforçar, pessoal, nós estamos finalizando agora. A princípio, nenhuma dúvida, mas caso você ainda queira mandar alguma coisa, dá tempo. Só reforçando para quem entrou um pouquinho mais tarde, esse vídeo vai estar disponível depois no YouTube. Você que já está assistindo a gente pelo YouTube, dá um like aí, se inscreve no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários. E eu vou passar aqui também as nossas redes sociais e nosso contato, né? Então, caso você queira conhecer um pouco melhor da ferramenta, queira marcar uma apresentação ou de repente fazer um orçamento, né? O número que você pode entrar em contato é o 47 99272 3699. Esse é o meu contato empresarial, que é direto para mim, ou você também pode contatar a gente aqui pelas redes sociais, né? É o @evolutize.br ou se lá no LinkedIn também, né? O Evolutize, ou até mesmo o nosso site, que é o www.evolutize.com.br. Se quiser deixar também as redes sociais aí para o pessoal acompanhar. Pode acompanhar pelo wsbi.com.br, né? Nós temos ali o nosso site, né? Beleza, pessoal? É isso, obrigado e até a próxima. Valeu, Éder. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado.